Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e toda a sua família. Hoje, 10 de julho de 2026. Quero deixar um texto que está aqui no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3, que diz o seguinte: A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O tema de hoje é novo nascimento. No capítulo 3 aqui de João, a Bíblia relata um momento onde Nicodemos, um homem religioso, um homem conhecedor da palavra de Deus, um homem que era fariseu, mestre e muito respeitado na sinagoga. Ele tinha um grande conhecimento amplo das Escrituras, de assuntos diversos, mas era um homem que precisava se encontrar com Jesus. Ele precisava nascer de novo. Ele precisava ter uma nova vida. Era necessário haver um arrependimento de dentro para fora. Era necessário reconhecer que somente em Jesus ele iria obter salvação. E Nicodemos, ele vai até Jesus, ele se encontra com Jesus. O texto vai dizer que ele procurou Jesus na noite. E isso demonstra alguém que não queria ser visto. Alguém que ainda não tinha se despido de seu orgulho. Olha, eu tenho muito conhecimento, mas não quero que ninguém saiba que eu estou procurando Jesus. Isso pode ser uma afronta. Isto pode ser uma questão de vergonha para mim, de um homem tão respeitado procurar Jesus. Mas ele foi. Ele procurou Jesus. E Jesus deu uma palavra para ele. E eu queria passar para você aqui 3 verdades em relação ao novo nascimento. A primeira que nós vamos encontrar no versículo 3, aonde eu li, para que haja um novo nascimento, para que haja uma nova vida, precisamos passar por esse processo. E o primeiro aqui vai dizer que Jesus dizendo para aquele fariseu, para aquele homem, né? Em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Para que nós estejamos debaixo do governo de Deus, para que nós estejamos submissos à vontade de Deus, para que nós sigamos a palavra de Deus, para que nós nos despimos, para que Deus ele age, ele apareça em nós, precisamos nascer de novo. E esse nascimento, ele também simboliza arrependimento. E quando há arrependimento, vem acoplado de várias outras ações, dentre elas a humildade, o reconhecimento de um Deus superior, o reconhecimento de que nós não somos nada, de que nós precisamos de Deus, de que nós precisamos mudar de vida, de que nós precisamos nos arrepender, abandonar o passado, abandonar o pecado, abandonar tudo aquilo que nos impede de ter o reino de Deus, de viver o reino de Deus, para que entendamos a vontade dele para as nossas vidas. Então nasça de novo. Deus te dá uma oportunidade para você nascer de novo. E quando Jesus disse isso para Nicodemos ainda ele questionou o Senhor: Senhor, será que eu preciso voltar ao ventre materno para eu nascer novamente? Jesus, não, você não precisa fazer isso. Você só precisa se arrepender. Você só precisa mudar de vida. Você só precisa buscar a minha presença. Jesus vai dizer para ele: aquele que é da carne é da carne. Aquele que é do Espírito é do Espírito, ou seja, aquele que é da carne vai viver na prática do pecado, ele vai alimentar a sua carne, ele vai viver na dependência da carne, ele vai viver conforme o percurso que a carne determina para ele viver. Mas quem vive no Espírito, vive obedecendo a Deus, vive amando a Deus, amando o próximo, vivendo uma vida espiritual consistente. Jesus foi muito claro com Nicodemos. Nicodemos precisava resolver a vida dele, se ele iria continuar na sua carne, ou se ele iria continuar, ou se ele iria buscar uma vida com Deus, vivendo no Espírito. Então, a primeira verdade é nascer de novo. Então nasça de novo hoje, peça ao Senhor perdão, se arrependa dos seus pecados hoje e renasça para o Senhor nesse dia, em nome de Jesus. A outra verdade está no versículo 8, que vai dizer o seguinte: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então quem é nascido do Espírito vive na dependência de Deus. Jesus usou um exemplo aqui extremamente interessante em relação ao vento. O vento você sente ele,
mas não sabe de onde ele vem ou para onde ele vai. Aqui o texto quer dizer o seguinte: aquele que vive no Espírito, Deus trabalha na vida dessa pessoa, Deus move, Deus liberta, Deus trabalha, Deus faz uma obra regeneradora, Deus muda o ambiente, Deus muda a mentalidade. É um trabalhar do Espírito Santo de Deus que nós não podemos ver, mas nós podemos ver os resultados. Foi por isso que Jesus disse em relação ao vento: nós não vemos o vento, mas nós sentimos ele. E quando nós vivemos no Espírito, nós somos trabalhados, o nosso interior é trabalhado por Deus. Ele coloca arrependimento, é uma obra de arrependimento, é uma obra de santidade, é uma obra onde Deus faça com que nós tenhamos sede e fome da presença dele. Esse trabalhar ninguém vê, mas as pessoas podem, ou você mesmo pode contemplar o resultado de alguém que vive no Espírito. É alguém consistente, é alguém inabalável, é alguém que não desanima facilmente, é alguém que está ali buscando a Deus independente das circunstâncias, se as coisas estão dando certo ou não. Essa pessoa é trabalhada por Deus. Deus vai limpando o pecado, vai gerando arrependimento do pecado e ela começa a ter resultados para a glória de Deus, resultados positivos para glorificar o nome do Senhor, que é o bom testemunho, vivendo no Espírito. A última verdade está aqui no versículo 15 do capítulo 13 de João: para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. A salvação, ela não depende do homem, é uma graça de Deus. A salvação é pela graça, é o amor de Deus. Mas aqueles que são nascidos novamente, aqueles que nascem para o Senhor, essas pessoas, elas começam a vivenciar a obra do Espírito Santo. Ela começa a vivenciar um momento de intimidade com Deus através da oração, através da palavra que vai lapidando, que vai forjando, que vai direcionando, que vai revelando a vontade de Deus. E quando nós entendemos isto, Deus começa a trabalhar, e nós passamos a entender que nós somos filhos, e nós passamos a entender que há promessas para nós de vida eterna. Então todo aquele que nasce de novo, Deus queima em seu coração a eternidade, Deus queima em seu coração em viver com Ele na eternidade. Então comece a partir de hoje a pedir a Deus: Deus, eu quero nascer de novo, eu quero mudar de vida. Eu quero desfrutar dessa promessa de vida eterna. Eu quero desfrutar desse manancial, dessa bênção inesgotável, desse amor. Eu quero estar presente, eu quero estar atuante, eu quero viver isso, eu quero estar na eternidade te adorando. Então, quem nasce de novo, Deus revela ao coração dessa pessoa de que a eternidade está mais perto do que nós possamos imaginar. Que Deus possa gerar isso no seu coração, o desejo e crer nele, o desejo em estar na presença dele, crer nele para que você tenha vida eterna. Eu quero orar pela sua vida hoje, para que Deus possa fazer com que você nasça de novo, para que você possa se regenerar dos seus pecados, que você possa ser uma nova pessoa hoje, em nome de Jesus. Pai, eu oro por esta pessoa, Pai, que me ouve. Deus, gera no coração dela para um novo nascimento, que ela possa morrer para o mundo e renascer para o Senhor, ó Pai, ter uma vida nova, uma vida plena, uma vida de busca incessante pela Tua presença. Fortaleça essa vida, Pai, revela a Tua verdade para ela, coloca as palavras, ó Pai, no coração dela para que fique, Pai, até a volta do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe essa vida, faça com que ela entenda o propósito, ó Pai, do novo nascimento, que a mão do Senhor esteja sobre essa pessoa, Pai, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você e sua família, tenha um ótimo dia e compartilhe essa mensagem. Deus abençoe.